aqui tu falas que as ferramentas preparadas contra a igreja do Senhor, ela não prevalecerá. E aqui o Senhor também fala que o inferno, né? Que também te digo que Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Ou seja, as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E eu quero dizer nessa noite, igreja, que nós bem sabemos que, como já foi anunciado nessa noite, que nós como igreja devemos verdadeiramente nos posicionar, estar na posição como igreja do Senhor, porque nós não estamos vivendo um tempo ao qual nós iremos dizer que Deus vai te abençoar com um carro, com uma casa, com isso e com aquilo, um tempo ao qual a gente tem visto aí que é um tempo só de bênção. É só entregando bênção, é só bênção para a igreja. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nós sabemos que está chegando no fim. Está chegando o tempo que não dá mais para pregar, que Jesus vai te dar uma casa. Ele pode dar, pode sim. Mas nós estamos chegando no tempo, igreja, ao qual a igreja do Senhor, ela está aqui. E as portas do inferno estão aqui. E nós devemos caminhar, porque nós devemos entender que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo que a igreja, ela está recuando, ela está saindo, ela está deixando, porque realmente o inferno se levanta todos os dias contra a igreja do Senhor. Todos os dias, igreja, o inferno se levanta para que eu e você não venha prevalecer, para que eu e você não venha continuar. Você vê quantas pessoas hoje, quando homens e mulheres de Deus têm deixado a presença do Senhor, têm deixado a casa de Deus, têm abandonado, têm virado as costas, têm esquecido desse Deus que fala aqui na palavra dele que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. Mas nós sabemos, igreja, que chegou o momento da gente se levantar, chegou o momento da gente como igreja, de verdade, igreja, se unir, segurar na mão, porque uma coisa eu entendo, Jesus, ele não vai vir buscar uma igreja que vai ser pela placa, ele não vai vir buscar a placa tal, ele não vem buscar placa nenhuma, ele vem buscar uma igreja que é lavada, que é remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que busca ele, uma igreja que se preserva, uma igreja que se conserva, uma igreja que obedece, uma igreja que está na posição buscando a ele. Porque nós sabemos, igreja, que hoje eu sempre falo que tem sido difícil servir a Jesus. Porque servir a Jesus, igreja, é renunciar. Servir a Jesus, ele disse que sobre a igreja dele não prevaleceria as portas do inferno, que não ia prevalecer, que não ia mais para isso. A gente entende, não é porque Pedro ali, ele foi alguém que através dele, ele identificou quem era Jesus. Ele identificou quem era Jesus e o próprio disse que não foi carne e não foi ninguém mais, foi apenas Deus, o próprio Deus, mostrando para Pedro que aquele era verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré. E aqui, igreja, a gente vem ver o quê? Que o próprio Deus, ele se manifesta ali através daquele homem. E quando ele diz, que as portas do inferno não vai prevalecer, ele está dizendo para mim e para você, que se você estiver na caminhada, se você estiver caminhando com Cristo, se você estiver buscando a Ele, se você estiver ali obedecendo, aleluia, as
portas do inferno não vai prevalecer contra a tua casa. Não vai prevalecer contra a tua família, aleluia. Não vai prevalecer naquilo que Deus te chamou, aleluia. Porque nós sabemos que Pedro, ele foi um homem transformado, ele foi um homem usado por Deus, aleluia. Foi um homem ao qual o Senhor mostrou, olha, muitos pensam que, ele perguntou, o que estão aí comentando? Quem estão dizendo quem sou eu? Aleluia. Aqui ele diz, quem é? Estão pensando que eu sou. Vamos fazer aqui a leitura, igreja. Aleluia. Ele disse, ó, quem? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outro Elias, outro Jeremias, e outros dizem que tu és profeta. Mas veja só, igreja. E nessa noite Jesus perguntou para os discípulos, quem eles estão falando que eu sou? Sabe por quê, igreja? Porque de verdade eles não sabiam quem era Jesus. De verdade eles não tinham conhecimento. Mas ali, através de Pedro identificou quem era Jesus. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta para nós que somos igreja. Quem é Jesus na nossa vida? A gente está identificando Jesus em que ponto, em que sentido na nossa vida? Qual é a relação da gente com Jesus? O que é de verdade que a gente está vendo nele? Porque aqui eles estavam comentando, estão dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é profeta. Na verdade, eles não sabiam identificar quem era Jesus. E hoje, muitas vezes, nós como igreja estamos vivendo isso. Quantas pessoas não sabem identificar de verdade quem é Jesus na sua vida? Não sabe falar, não sabe viver aquilo e a certeza que Jesus realmente é a rocha, é a pedra, é ali aquele que vem para edificar a nossa vida, aleluia. Porque nós sabemos, igreja, de todos aqueles que verdadeiramente ele constrói a sua casa sobre a rocha, ele tem a certeza que Jesus está com ele. E pode até se levantar as coisas, pode se levantar os ventos, a tempestade, mas a casa, a vida, a igreja que é edificada pela rocha que é Jesus, aleluia. Porque aqui, igreja, não era Pedro que era a rocha, não era Pedro, simplesmente ele queria mostrar que ele, Jesus, ele tem o poder de edificar a sua igreja sobre a rocha, e tem o poder de
Jesus querido. Oh, Espírito Santo. Nós estamos vendo, igreja, o que tem acontecido sobre a terra. E eu fico lá em casa muitas vezes pensando, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tem hora que eu dobro meu joelho e eu fico pensando, Senhor, trabalha em mim. Verdadeiramente faz de mim a tua igreja. Que eu possa viver o amor de Cristo sobre a minha vida. Que eu possa de verdade, Senhor, porque nós somos falhos. Pedro era um homem falho. Ele negou Jesus por 3 vezes. Era um homem perfeito, assim como nós somos. Mas ele conseguiu identificar Jesus. Ele estava ali vendo, assim como nós estamos aqui hoje. E eu quero falar algo que vem ao meu coração nessa noite. Na verdade, eu falei, Jesus, me usa como o Senhor quiser nessa noite. Mas fale conosco para a gente despertar. Fale com a tua igreja para que a gente não venha perder o que é mais precioso na nossa vida. Fale conosco para a gente retirar o que é errado. Para a gente tirar o nosso orgulho, o nosso erro. Para a gente retirar todo tipo de sentimento que é gerado dentro da gente. Às vezes nós somos tão egoístas, igreja. Muitas vezes a gente só busca o Senhor por algo que a gente quer, por algo que a gente deseja, e se não acontece, a gente se entristece. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Nós devemos entender, como a nossa missionária já falou aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, igreja, e há um tempo determinado pelo Senhor para a gente permanecer nessa terra. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar, igreja. E nós precisamos, como igreja, entender que as forças do inferno ele não vai prevalecer contra a nossa vida, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, de todos aqueles que ouvem a voz de Deus e que ali obedecem e sabe que você não é perfeito, mas você se arrepende, aleluia. E sabe que você não é perfeito, aleluia. E sabe que você não é perfeito. Quem é perfeito é aquele que te chamou, aleluia. Quem é perfeito, quem é santo, 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 é aquele que te chamou e te chamou. Aquele que disse, venha, venha, porque eu sou a água que mata, a água que sacia a minha sede, a água que transforma, a água que transforma, aquele que é o pão da vida, aleluia. Aleluia. E que nós possamos entender, igreja, que Ele sim é a rocha, Ele é a pedra, angular, Ele é a pedra, Ele é a rocha, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos põe de pé, aquele que disse para você nessa noite, aleluia. Ele é a rocha, Ele é a tua força, Ele é o teu socorro, Ele é aquele que prevalece em favor da sua igreja. Ele é aquele, igreja, que há de vir para buscar o seu povo, aleluia. Ele é aquele que pode, Ele é aquele que vem, que tem todo o poder. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você, Pedro, eu é você. Pedro
somos nós, gente. Mas o nosso Jesus, ele é a pedra, é a rocha. E quantas vezes o Espírito Santo ele tem se entristecido com a sua igreja? Porque quando a gente
falta de comunhão. Às vezes olha para o irmão precisando de uma ajuda, não tem coragem. O irmão lá quase sem comer nada. Ninguém, quantas coisas guardadas para as praças comer. Tudo vai ficar. Eu fico vendo a hora. A gente deitar e aquele que estiver com a sua vida diante do altar subir e de repente aqueles que estão enganchados nesse tipo de sentimento acordar e ficar procurando um irmão que não está mais e ficar pensando, cadê meu irmão? Aí você ficou com a riqueza, ficou com seus bens, ficou com seus orgulhos, ficou com a falta de perdão, ficou com a sua comunhão que não existia, ficou ali falando do irmão sozinho, ficou com o coração cheio de rancor, ficou daquele tipo que ninguém pode pisar nem no calo, que já engole todo mundo. Isso não provém de Deus, igreja. Isso não provém do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, como nós vamos nesse momento dizer, Senhor, eu sou a tua igreja, e contra a tua igreja não vai prevalecer o inferno. Se nós não estamos como verdadeiramente igreja devemos estar. Talvez você chegou nessa noite, nossa, eu vou ouvir hoje uma profecia. Deus Glória a vai falar Deus, comigo aleluia, nessa noite. Jesus. Mas eu quero dizer que nós queremos ir para o céu. Aleluia. Nós queremos ir para o céu. Em nome de Jesus. Porque o céu não se compara com nada que nós temos vivido aqui nessa terra. É verdade. O céu, igreja, lá não vai ter fome, não vai ter tristeza, lá não vai ter mais problema, não vai haver nada disso. Lá vai ser alegria, lá vai ser só alegria, lá nós vamos estar adorando ao nosso Rei, nós vamos estar glorificando a Ele. E eu quero dizer para você, para mim, nós que participamos de vocais, que participamos em trabalho com mulheres, aleluia, eu quero dizer que os vocais, que nós possamos buscar verdadeiramente a presença do Senhor, porque lá, igreja, aqui é só um ensaio para a gente adorar Ele naquele grande dia. Aqui é só um ensaio. E se nós, como igreja, não vamos fazendo certo, vamos continuar aqui só ensaiando. Porque de repente a igreja é arrebatada e você fica aqui só ensaiando, brigando. E você fica só aqui ensaiando no ciclo de oração, brigando. Passei a segunda, a primeira para orar, porque não sei assado. Para isso e aquilo, os obreiros saindo, brigando no outro, dizendo que um é obreiro há um mês, o outro já cresceu há 2 meses, aquele que já cresceu, desenvolveu, e você ficou porque você tem que ver o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque senão de repente a gente vai ser pego de surpresa. Porque a Bíblia diz que vai ser de surpresa. De repente vai ser de surpresa e a igreja vai ser arrebatada. E aí quem ficar vai só ouvir as notícias, vai só ouvir o que está saindo, o que está sendo comentado. Aí você vai procurar, cadê a igreja? Já foi. Aleluia. Jesus veio buscar a sua igreja. Então nessa noite é noite de reflexão. É noite da gente entender de verdade que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Se assim nós identificar verdadeiramente quem é Cristo na nossa vida, aleluia. Que de verdade, porque aqueles homens não conseguiram identificar, saíram lá dizendo, sei lá, Jeremias, uns diz que é Elias, outros diz que é profeta, mas Pedro, com toda a sua falha, ele identificou que ali não era profeta, não era Jeremias, não era Elias, mas era o Cristo ressuscitado, aleluia. Aquele ali de verdade, aleluia. E ele identificou através de quem? Do nosso Deus, aleluia. E nessa noite, igreja, que nós também viemos identificar na nossa vida. Aleluia. E que a gente possa nos
Jesus. Quem é Jesus na minha vida? Quem é Ele na minha vida de verdade? Será que as pessoas estão vendo Ele na minha vida? Aleluia. Será que as pessoas estão reconhecendo Jesus na minha vida? Ou será que eu não estou dando bom testemunho? Será que em mim de verdade está sendo edificada a pedra, a rocha, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode, que nos guarda, que nos livra, que está conosco, que está ali nos guardando, que tem dado um livramento, protegido a nossa casa? Chega um tempo, igreja, da gente verdadeiramente testemunhar o Cristo vivo na nossa vida, o Cristo ressuscitado, aleluia, porque Ele fez promessa, aleluia. Ele disse que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, e Ele ressuscitou, Ele cumpriu a promessa, mas Ele disse: eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para consolar a minha igreja, para estar com a minha igreja, aleluia. E só quem tem o Espírito Santo, igreja, é aquele que verdadeiramente segue Ele, que obedece e que vive uma vida de santidade, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. E nessa noite, igreja, que de verdade nós viemos crer